sentar. Vou pedir novamente para que vocês fiquem aqui nessas duas primeiras cadeiras aqui. Vai ter salinha para as crianças, tá bom? Tem salinha lá para as crianças com a tia Elaine. Ih, será que vai derramar? Tem criança e berçário, tá? Tem criança. Tem salinha para criança e berçário. Então, vamos começar. Gente, mais uma vez, desculpa pelo meu atraso. Fui sair de casa, quando fui ver, cadê? Acabou o absorvente de seio. Já pensou? Falei, tive que passar na farmácia. Mãe tem dessas coisas. Vamos ficar de pé para a gente estar orando? Junto com a pessoa que está do seu lado, agradeça a Deus por esse tempo, agradeça a Deus pelo irmão que está aí do seu lado hoje, que vai estar recebendo a palavra dele, a palavra de Deus, palavra que liberta, que transforma. Então, ore com a pessoa que está do seu lado, junte-se a ele. Você pode orar, querido, levante sua voz. Deus, obrigada por mais um dia, obrigada, Senhor, porque acordamos bem, obrigada porque acordamos com saúde, obrigada porque acordamos com vida. Senhor, não queremos negligenciar as coisas mínimas, não queremos negligenciar a graça de Deus que é compartilhada conosco nas mínimas coisas. Obrigada, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor, porque nessa manhã o Senhor olhou para nós com esse olhar de misericórdia. Quando você olhou para nós, você enxergou o sangue de Jesus. E você, porque enxergou o sangue de Jesus na nossa vida, você olhou para mim e disse, eu tenho acesso a Neise. Eu posso estar perto da Neise por causa do sangue do meu filho. Então, Pai, eu te agradeço porque temos plena comunhão contigo, plena comunhão com teu Espírito Santo. Eu te agradeço porque diante de nós os céus estão abertos, a tua presença está liberada. O Senhor diz, acessa, entra confiadamente ao trono da graça. Então, Pai, existe graça, Senhor, existe um acesso que está livre para que a gente entre nessa manhã. E eu te peço, Pai, que cada um de nós aqui, que a gente não perca essa oportunidade, que a gente possa nessa manhã estar acessando o trono da graça, para encontrar graça que nos socorre quando a gente precisa, para encontrar graça que nos ajuda quando nós precisamos, para encontrar graça que nos consola quando nós precisamos de consolo, para encontrar a graça de Deus que preenche o vazio da existência humana e que nos enche do teu Espírito Santo. Te agradeço por essa manhã, porque a tua palavra vai nos alimentar. Sairemos daqui mais fortes espiritualmente, sairemos daqui com mais respostas diante das situações, das tribulações da vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar? Então, o tema da nossa aula aqui no período da manhã são hábitos que atraem a graça de Deus. Então, é sobre isso que nós estamos falando, sobre hábitos que atraem a graça de Deus. E na semana passada, eu estou aqui com um resumozinho, nós falamos sobre o que é a graça, que a graça de Deus está disponível a todos. Falamos da graça que se move antes mesmo da criação do mundo, que Deus nos criou para o louvor da sua glória, para a sua graça, que Ele nos escolheu pela graça e não por obras.
então você foi salvo pela graça de Deus. Falamos também sobre que na plenitude dos tempos, a graça de Deus foi nos revelada na pessoa de Jesus, então a graça, ela tem um rosto, essa graça é o próprio Cristo, é aquilo que nós não merecíamos, né? Não éramos merecedores de Cristo, nem merecedores do perdão, mas Ele veio, essa graça encarnou, e por meio dela nós fomos salvos, nos tornamos filhos, e a palavra que Deus tem para nós hoje é: se vocês têm todo esse poder dentro de vocês, então agora cresçam, então agora se desenvolvam. E nós falamos também de que não é porque a graça é de graça que nós não temos que nos esforçar. Então falamos isso também no finalzinho da palavra de domingo passado. Que não é porque a graça é de graça que nós não temos que nos esforçar. Lemos alguns textos a respeito disso. Paulo dizendo que pela graça de Deus ele era quem ele era, que o esforço que ele tinha para transmitir o evangelho não era algo que vinha dele, era a graça de Deus que impulsionava ele a pregar, a ministrar. Amém, amados? Então, ele dizendo que trabalhou muito, ele dizendo que ensinou muito por causa da graça. Então, não é porque a graça é de graça que não exige de nós um esforço em termos a Deus, em amarmos a Deus, em sermos transformados por Deus. Amém, amados? Então, quando a gente falou sobre tudo isso, o que eu quis na semana passada era trazer a importância da graça de Deus para as nossas vidas. Amém? Esse era o objetivo da aula passada. Que nós entendêssemos que, se não fosse pela graça dele, você não estaria aqui hoje pela manhã. Se não fosse porque as misericórdias dele, como eu estava orando, se renovam a cada manhã, se não fosse a graça da vida que ele te deu, você não estaria aqui pela manhã. Graças a Deus, pela graça de Deus, ninguém aqui acordou precisando ser socorrido para ir para um hospital. Amém, amados? É a graça de Deus que te alcançou, que te fez abrir os olhos e eu estou vivo, eu estou com saúde, pela graça de Deus. Amém? Então, por que é importante nós entendermos a graça de Deus? Porque nós falamos também na aula passada que existem locais, ambientes aonde a graça de Deus ela é derramada. Existem canais aonde a graça de Deus é derramada. A graça de Deus não é derramada em qualquer lugar. A graça dele é derramada em ambientes específicos, em locais específicos. E nós falamos isso. A graça de Deus, ela é derramada quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós somos ouvidos por Deus e nesse ambiente do seu povo, da unidade, da comunhão. São nesses ambientes aonde a graça de Deus é derramada. Amém, amados? Então, como é que você ouve a voz de Deus? Se a graça de Deus é derramada em ambientes específicos, e se a graça de Deus é derramada num ambiente onde você ouve a voz dele, aonde a graça é derramada? Em que ambiente seria esse? Que local seria esse? Aonde Deus fala com você? Quando a gente ora, nós falamos com Deus, Ele fala com a gente também, claro. Mas existe um outro local onde Ele fala especificamente com você. Pela palavra. Amém? O primeiro local, o primeiro ambiente, aonde a graça de Deus é derramada, o primeiro, qual foi o nome que eu falei? Ambiente, local, canal. O primeiro canal aonde Deus comunica a graça dele, onde a graça dele é derramada sobre você, é através da palavra. Amém, amados? E eu escrevi aqui algumas coisas, né? De que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus, do início até o fim. Amém? Você e eu, nós somos totalmente dependentes da graça de Deus, do início ao fim da nossa vida. Foi por causa da graça de Deus que você foi introduzido no Evangelho. Foi pela graça de Deus que você foi salvo, que você foi introduzido no Evangelho. E é por causa da graça de Deus que você permanece aqui.
Amém? É por causa da graça de Deus que você consegue receber forças na tua alma, que você é fortalecido na tua alma em meio a tentações. Amém, amados? Então, se eu sou fortalecido na minha alma em meio a tentações pela graça de Deus, se a graça de Deus me conduziu ao Evangelho e eu permaneço nele por causa da graça, então eu preciso entender a devida importância de hábitos que me atraem a essa graça, ou canais que me vão fazer estar no local onde essa graça é derramada. Amém, amados? E como eu disse, um desses locais onde a dádiva de Deus, a graça de Deus é derramada, é quando nós ouvimos a sua voz. Amém? E é muito engraçado, eu estava lendo um livro, eu estava até falando isso com o Galber, né, que eu concordo em partes com aquilo que o autor escreveu. Ele diz assim: as palavras de um amigo são fundamentais para revelar a sua pessoa. As palavras de um amigo são fundamentais para revelar quem aquela pessoa é. Então, à medida que eu converso com o Juan, que o Juan conversa comigo, que o Juan fala palavras, eu vou conhecendo aquilo que está dentro dele, eu vou conhecendo o caráter dele, eu vou conhecendo quem ele é. Só que isso deveria ser totalmente verdade. Por que não é? Porque muitas vezes nós, como seres humanos tocados pelo pecado, nós não somos 100% íntegros em nossas palavras. Não é verdade, gente? Não é verdade? Tem vezes que a gente pensa uma coisa, mas diz outra. Não é verdade? Você querendo... E isso tem muito a ver com a nossa cultura brasileira, né? O brasileiro, ele é cheio de molejo, né? O americano, ele é direto, ele não está pensando se ele vai te ferir com as palavras dele. E nem que ele quer ferir, é que ele é direto, ele fala o que ele está pensando, ele fala o que é realmente, né? E isso pode passar por uma grosseria, mas não é porque ele fala o que ele está sentindo. Só que a gente não, a gente tem esse negócio, né, de querer... de querer agradar. Vocês estão entendendo, né? O quê? De querer ficar bem na fita, exatamente. E aí a gente não fala 100% do que estamos sentindo. E aí, a verdade é que não dá para eu conhecer 100% Juan só com aquilo que ele fala. Eu vou conhecer Juan de verdade naquilo que ele faz. Então, eu repito isso várias vezes. Eu não ouço o que as pessoas dizem, eu ouço o que elas fazem. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: eu não ouço o que você diz, eu ouço o que você faz. Sabe, no casamento, quando o homem diz assim para a mulher: eu te amo, aí você pensa que O Juan falou aqui: nem pagou a unha. Poxa, a pessoa logo no dinheiro. Mas assim, Jesus, mercenária. Mas sabe quando alguém diz para você que te ama, mas você não vê naquela pessoa atitudes que correspondem ao amor? Então, só dizer eu te amo é necessário, né? Por exemplo, para o homem, porque Deus disse para o homem que é para o homem amar a sua esposa, amém? Então, quando o homem ama, e quando ele diz que ama, isso é importante a mulher ouvir que é amada, amém? Isso não é importante? Quem aqui é casado, está no relacionamento, não é importante ouvir eu te amo? Mas é mais importante ainda ver atitudes que correspondem a esse amor. Amém? Da mesma forma que Deus disse que é para a mulher ser submissa ao homem. Então, não adianta a mulher... E submissão tem a ver com um comportamento, com uma forma de ser, com uma forma de agir. Sim ou não, gente? Então, não adianta eu dizer que eu amo Galber se ele não vê em mim uma postura, uma ação
de quem se coloca no lugar de submissão, porque tem ao lado um homem que ama. Amém? Gente, queria que vocês que estão aqui nessa pontinha, ó, que vocês viessem para cá. Vem, vocês podem? É o vento? Tá brabo, né? Tá bom. Aqui, ó, Galba, liga esse aqui, ó. Põe aqui na frente desse povo, ó. Para eles não terem desculpa aqui. Não, amém, irmã, mas vem, obedece, irmã. Tem atitude. Atitude, irmã. Aleluia. Vem. Então, por que eu estou falando sobre tudo isso, irmãos? Porque nós estamos falando do quê? Diz aqui, palavra. Eu não estou fugindo do assunto, não, tá? Eu estou falando da palavra. E esse livro dizia que as palavras de um amigo são fundamentais para revelar a sua pessoa. E aí eu acrescentei, né? Porque eu não acredito que só as palavras e as ações de alguém são importantes para eu entender quem aquela pessoa é. E não é diferente da palavra de Deus. Para que você conheça Deus, você vai precisar conhecer o quê? As suas o quê, irmãos? As suas palavras. À medida que você conhece aquilo que sai da boca de Deus, você conhece o caráter de Deus. Você conhece o caráter de Cristo. Você começa a identificar quem Ele é, a quem você deve se parecer. Você pode dizer amém? Só que diferente das minhas palavras, que não são necessariamente carregadas com ações, a palavra de Deus é pura ação. E eu estava pensando sobre isso porque quando Deus disse, haja luz, foi uma palavra, não foi? Ele disse, haja luz, uma palavra, um verbo, haja luz. Quando ele disse, haja luz, o que aconteceu? Uma ação foi correspondente àquilo que a palavra disse. Amém, amados? E eu quero que você conecte isso ao seu espírito, porque aquilo que você diz, ou as palavras que saem da sua boca, precisam estar unidas à tua ação. Amém? A tua ação para com Deus, a tua ação para com o teu irmão, a tua ação para com o teu filho, para com o teu marido, para com a tua esposa, entre os irmãos. Amém, amados? A minha palavra precisa traduzir uma ação. E Colossenses 1,15, porque eu estou falando sobre a palavra que revela quem Cristo é. Amém? Se você quer conhecer uma pessoa, e eu estou falando sobre a pessoa de Jesus, você precisa conhecer a palavra dele. À medida que você conhece a palavra dele, você vai conhecer ele. Amém? E em Colossenses 1 diz o quê? Ele... Você está aí? Colossenses 1,15. Ele é a imagem. Começa assim, o qual é a imagem. Tá bom, o qual é, tá bom. Mas a versão que diz assim, ó, ele é, está falando de quem ele é. E o verbo é o mesmo verbo que o quê, gente? Isso, é o mesmo que o ser. Eu sou, tu é... Como é? Eu sou, tu és, ele é. O é está na terceira pessoa, né? Mas eu sou. Então, o que você é o que você... O que você é o que você é. Mas o que eu quero dizer é que o que Deus é, Ele é como pessoa. Eu sou. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que é até difícil conjugar isso, né? Eu sou. A minha identidade está naquilo que eu é. Entende isso? Naquilo que eu sou. Amém, amados? Então, Ele é. Isso é tão profundo. Ele é, amém? Ele é uma coisa. O que Ele é? Está aqui dizendo. Se eu pergunto para você, quem Deus é? Quem Jesus é? Quem Ele é? Amém? Você tem uma resposta pronta para dizer? Quem Ele é? Se eu pergunto para a Priscila, quem você é? Ela vai pensar, quem eu sou? O que eu sou? Quais são as construções que existem dentro de mim? Quem Cristo é? Eu só vou conhecer quem Ele é e o que eu preciso ser se eu estiver próxima do quê, queridos? Da palavra que revela Ele. Ele é a
a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, sejam tronos ou soberanias, coisas invisíveis, amém? Poderes, autoridades, coisas invisíveis, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é, você pode dizer, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, nele tudo tem forma, nele tudo se apoia, amém? Ele é, 18, a cabeça da igreja, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre todos os mortos, para que tudo tenha nele o quê? Supremacia, ou seja, incontestável superioridade, amém, amados? Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, o que eu quero que você entenda aqui é que é a palavra que revela quem Cristo é. Amém? E quem Cristo é está carregado com aquilo que Ele fez. O que eu sou é permeado com aquilo que eu faço. Amém, gente? Eu só vou ser pastora na sua vida quando você se ver pastoreado por mim. Entende isso? Não adianta eu dizer que eu sou pastora do Ministério Apostólico Corbã, que Galber é pastor do Ministério Apostólico Corbã, se na tua vida isso não traduz num efeito prático. Ele me pastoreia nisso, prático. Você entende isso? Quando eu olho para o Galber, ele me pastoreia, e aí você vai me dizer, ele me ensina nisso, ele me ensina naquilo, ele me ensina naquilo outro. É a expressão daquilo que ele é a expressão daquilo que ele faz. Eu pastoreio esse ministério de que forma? Pode ser que você esteja aqui na igreja e você nunca se viu pastoreado por mim. Porque na tua vida, você nunca reconheceu nada que eu fiz. Você consegue entender isso? Você consegue entender que esse período aqui pela manhã, isso aqui é um pastoreio? Você consegue entender que a Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você consegue entender que hoje existe a voz do bom pastor ecoando sobre a sua vida através da minha vida? E isso é uma forma de pastoreio? Amém, amados? É uma forma de pastoreio. Tudo na minha... Irmãos, a gente precisa entender isso, que a vida de Jesus, o reflexo da vida de Jesus demonstrava quem ele era, e aquilo era ensino para os discípulos. Então, a minha casa, ela testemunha sobre mim. Os meus filhos testemunham sobre mim. O meu trabalho testemunha sobre mim. Você consegue entender isso? E isso estou falando da sua vida também. Agora, quanto mais você está próximo de Cristo, da sua palavra, quanto mais essa palavra produz um efeito em você, mais a tua vida e as tuas atitudes, elas vão ficando muito paralelas e unidas à forma e ao comportamento de Cristo. Amém, amados? O problema é que muitas vezes a nossa forma de pensar, de agir e de sentir não está correlacionada à doutrina que nós cremos. Muitas vezes a tua forma de pensar, de agir, de sentir, não está baseada na doutrina que você diz crer. E aí eu fico pensando, até que ponto, de fato, essa palavra tem produzido em mim algo diferente. Porque quando eu passo por uma provação, por uma tentação, eu não sei se necessariamente uma palavra grita dentro de você. E uma das principais coisas que nós precisamos aprender, queridos, para que você viva uma vida cristã feliz. Quem aqui quer viver uma vida cristã feliz? Levanta a mão. Primeira coisa que você precisa aprender é pregar para você mesma.
Diga assim, eu preciso pregar para mim mesmo. Amém? Mas como eu vou conseguir pregar para mim mesmo se a verdade dessa palavra não está revelada no meu coração? Não é a pregação do domingo à noite. Você está aqui para aprender a pregar para você mesmo. Amém? E aí, isso é crescer. Isso é ser maduro. Eu quero que Eva ande com as próprias pernas dela. Amém, amados? Eu não quero ficar dando a mão para minha filha o tempo todo. Eu quero que uma hora soltar e ficar feliz, porque ela começou a dar os primeiros passos. Amém? E é a mesma coisa com a vida cristã. Deus quer te soltar. Amém? E Ele quer que você ande com as suas próprias pernas. E andar com as suas próprias pernas não é andar longe dele, porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho, vai me iluminar enquanto eu caminho, mas também me ilumina aqui, enquanto eu estou aqui parado. Amém, amados? Agora, para isso, eu vou precisar desenvolver um hábito. Diga assim, hábito. Para isso, eu vou precisar desenvolver um hábito. Porque eu entendo que existe uma graça que é liberada em determinados canais. E existe uma graça que é liberada enquanto eu me encontro com a verdade da palavra de Deus. Agora, para que essa graça seja liberada, para que eu entenda quem Ele é, para que eu haja como Ele agiu, eu preciso gerar um hábito de me encontrar diariamente com a palavra encarnada. Amém? Porque existe a palavra encarnada Cristo, existe a palavra escrita Evangelho e existe a palavra falada, que é essa aqui, que você lê. Amém? Então, eu preciso me encontrar com a palavra encarnada, com a palavra escrita, com a palavra lida, que é Cristo. Um outro texto que eu separei aqui, Hebreus 1:3, diz assim, a gente leu esse? Acho que não. O Filho, Hebreus 1:3 diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação, enfim. Mas o que eu quero que você entenda é que o universo é sustentado por uma palavra. A tua vida vai ser sustentada por uma palavra. A tua vida ela é guiada por uma palavra. E diante dessa palavra, eu tenho uma atitude, eu tenho uma ação. Eu ouvi uma voz de Deus mandando eu sair de Terra Fértil para vir para Corbã. Isso gerou em mim o quê? Uma ação. Eu ouvi uma palavra, eu ouvi uma voz dizendo para mim que eu deveria ter mais um filho. Isso gerou em mim o quê? Uma ação. E eu quero que você entenda qual é a palavra, qual é a voz que tem te guiado nesse momento da tua vida específico. Porque, irmãos, muitas vezes nós temos muita facilidade em ouvir as trevas e ouvir o que Satanás está dizendo. E ouvir vozes de murmuração, vozes de reclamação, vozes de... Você consegue entender isso que eu estou falando? Mas às vezes a gente tem dificuldade de ouvir o trono. Por quê? Porque falta o hábito de meditar constantemente, dia e noite, nesse livro da lei. Falta o hábito de enfiar o nariz na Bíblia. Amém? E falar, Deus, fala comigo, por hábito, você só vai ler. Eu nem estou falando de você estudar, eu nem estou falando de você meditar, eu estou falando de você só ler. E à medida que você gera esse hábito, uma graça de Deus é liberada sobre a tua vida, e você muda. Amém, amados? Você muda. Chega de crente que está na igreja há 10, 15 anos e vive uma vida infernal.
e vive uma vida infantilizada. É crente, é maduro, é adulto. Você já falou com um adulto que quando ele começou a falar, você se espantou? Isso já aconteceu comigo. Eu lembro que eu vou falar que eu lembro que eu era jovem. Para. Ih, para. Chegou o quê, amigo? Pera. Aqui, ó. Estou esperando a Priscila começar a fazer botox aqui. Lembrei o que eu ia falar. Eu lembro que eu era jovem, e aí eu me deparei, eu não lembro onde que eu estava, mas o menino era muito bonito. O garoto era um garoto bonito. E aí eu fui começar, eu não lembro o que foi, como é que aconteceu, e começou a falar com um garoto, tipo Davi, bonito. Mas quando o homem começou a falar, decepção pura. Ô decepção, ô nojo. Não dá. E eu fico imaginando Deus te vendo plantado na igreja há 10 anos, esperando você abrir a boca. Aí, meu irmão, quando tu abre a boca, Deus olha e fala, ô nojo. Estou brincando, eu não falo isso não, tá, gente? O Galber disse, fala assim. Ele diz, né, que para crente morno ele está a ponto de vomitar da boca. Irmãos, então ele fala. Né? Ô, Jesus, eu não sei qual é a voz de Deus ao teu respeito, mas eu não quero que Deus, ao olhar para mim, esteja ao ponto de me vomitar. Amém? Porque a palavra dele, por causa de um hábito, está sendo gerada no meu coração e está produzindo uma ação. Eu quero que você entenda isso, que a palavra de Deus não existe desconexão de ação daquilo que sai da boca de Deus. Tudo que saiu da boca de Deus produziu algo. Jesus veio, Jesus encarnou, Jesus morreu, Jesus sofreu, Ele ressuscitou, Ele está assentado à direita de Deus. Amém, amados? Ele não está ao redor do trono, Ele está no trono. Existe um homem assentado no trono, agora, nesse momento. Ele é uma ação, ele é uma pessoa. A palavra encarnou. Essa palavra precisa encarnar, se tornar viva dentro de você. Amém, queridos? Agora, isso não vai acontecer sem o hábito de se encontrar diariamente com essa palavra, para que você receba graça. Amém? Então, eu coloquei aqui que ele não é uma coisa, a palavra, mas ele é uma pessoa, a palavra. Amém? Ele não é uma coisa. O celular é uma palavra. Amém? Mas é uma coisa. Ele não é uma coisa, a palavra. Você não se comunica com uma coisa, a palavra. Você se comunica com uma pessoa, a palavra. Amém, amados? 1 João 1 diz, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, mas ele era Deus também. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Você vê que a palavra e a ação estão juntos o tempo todo. Ele era a palavra, ele era o verbo, ele era o haja, mas ele encarnou, ele habitou, ele viveu. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. João 14:9 diz, Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante todo o tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. As palavras que eu lhes digo não são minhas. Irmãos, não adianta eu vir aqui na frente, pegar um microfone para trazer para você palavras que saem de mim. Porque elas vão ser sem vida. E eu quero dizer, assim como Jesus disse, as palavras que eu estou dizendo hoje para vocês, elas não são minhas. Elas são do próprio Cristo. E Jesus está dizendo,
Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. As palavras que eu lhes digo não são minhas, mas essas palavras se traduzem em obras. Porque o Pai vive em mim. Só que tudo isso, irmãos, é muito bonito. Mas não vai se tornar vivo se você não tiver isso daqui. E a pergunta é, como nós acessamos essa palavra agora que ele está assentado nos céus? A palavra encarnou, mas agora a palavra que encarnou está assentado nos céus. Como é que eu acesso essa palavra que hoje está nos céus? Hein? Por meio da Escritura, por meio do Evangelho. Amém, queridos? Parece óbvio, mas tem que se tornar prática. O que não é. Não é verdade? Colossenses 3:16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Assim, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Como é que a palavra que encarnou e agora está no céu vai ser vivenciada entre nós? Através da palavra escrita, através do Evangelho. E a própria Bíblia diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Filipenses 2,15 diz assim, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo fielmente a palavra da vida. Você pode dizer amém? Precisa causar transformação. Não dá para eu abrir o Instagram de um jovem da igreja e ver um negócio lá que eu acho muito estranho. Amém? Não dá. Para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis? Não dá. Retenham firmemente a palavra da vida? Não dá. Não dá para ter um casamento baseado em briga, gritaria. Não dá. Onde marido não ama a esposa, onde a esposa não se submete. Irmãos, a gente precisa traduzir tudo isso aqui, de forma prática. Amém? E você precisa falar assim, Espírito Santo, aonde eu preciso ser aperfeiçoado? Eu tenho certeza que Ele vai te apontar várias áreas. Amém? Fecha teus olhos. Diga agora para o Senhor, Senhor, no que eu preciso ser aperfeiçoado? Uma palavra vai vir ao teu espírito, imediatamente. Uma palavra. E é nessa palavra que você tem que decidir a ter uma ação diferente, a ter um comportamento diferente, guiado por aquele que é o cabeça da igreja. E você é a igreja, e ele é o cabeça, amém? E ele precisa governar o corpo. Então, essa palavra que veio ao teu coração precisa governar a tua vida. Senão, irmãos, não vale de nada a gente vir domingo de manhã, sentar e ouvir, enfim. Amém? Não adianta não vir aqui, Se essa palavra não transforma a minha vida, não corta, se essa palavra não me muda, se essa palavra não gera em mim um incômodo. Porque tem coisa na minha vida que eu tenho que melhorar. Eu ouvi recentemente agora o Espírito Santo falando comigo. Chega, acabou. Você estava grávida, você teve filho. Amém, você teve teu tempo. Volta. Eu ouvi o Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente entra num lugar cômodo, confortável, de ficar quieta, de ficar calada. É cômodo não falar. E aí você ouve uma voz, cansada ou não cansada. Eu venho. Cansada ou não cansada, eu vou tocar o teclado. Ô, Jesus, manda logo um tecladista. Eu quero? Eu não quero. Mas eu vou fazer?
de todo o coração. Amém? De todo o coração. Eu vou estar aqui terça-feira de todo o coração. Eu vou ministrar quantas vezes forem necessárias, até vocês se enjoarem de mim, de todo o coração. Porque eu ouvi uma voz que disse, chega. Amém? Tem uma voz que precisa falar com você, e essa voz precisa traduzir em algo, em uma ação, em uma atitude. E como eu estava dizendo, para que você viva uma vida cristã alegre, você precisa aprender a pregar para você mesmo. Mas como eu vou pregar para mim mesmo se eu não leio a Bíblia? Não é verdade, irmãos? E aí acontece um problema mínimo na minha casa, na minha família, eu ligo correndo para o pastor. Problema nenhum com relação a isso. Amém? Problema nenhum com relação a isso. Principalmente quando o crente é novo. Aceitou Jesus ontem, aceitou Jesus há um mês, aceitou Jesus há 1 ano, há 2 anos. Fico imaginando uma criança, Eva com 1 ano, não sabe limpar o bumbum ainda, não é verdade? Vai precisar ficar pedindo para mim. Até os 5 anos, 5 anos no ministério de limpar a bunda. E isso acontece com um crente novo, amém? Mas chega uma hora, querido, que você tem que querer crescer. Chega uma hora que eu disse lá para os meus filhos, Deus deu uma bunda para cada um que limpe a sua. Não quero que você fique escandalizado com isso não, mas chega a hora que a criança tem que aprender a se limpar, amém? A gente vai ensinar. E algumas vezes ela vai fazer errado, até que ela vai aprender a fazer certo. E mais ninguém vai fazer isso, amém? Porque é uma responsabilidade agora dela. E eu quero que você entenda isso espiritualmente. Não dá para pastor ficar limpando o bumbum de crente adulto, irmão. Você entende isso? Amém? Agora, existem problemas que na vida adulta a gente não sabe como solucionar. Não acontece isso também? Existem problemas que na vida adulta eu tive que pedir conselho, direção, orientação para pessoas que estavam acima do meu nível. E isso também tem o seu lugar. Eu quero que você entenda isso. Eu não quero que você me entenda. Eu não quero que você saia por aí dizendo que eu não disse. Eu não disse que membro de igreja não tem que procurar pastor. Amém, amados? Isso não saiu da minha boca. Eu estou dizendo que é necessário crescer. Amém? É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que até na vida adulta existem problemas que a gente não consegue mais lidar e a gente vai precisar de ajuda e tá tudo bem. Agora, eu preciso crescer de forma integral no meu espírito, na minha alma, no meu corpo, em graça, em conhecimento, em estatura, diante de Deus, diante dos homens. Isso só vai acontecer, irmãos, pelo hábito de se encontrar com Ele e ouvir a voz dEle. Amém? Nise, como eu gero esse hábito? Não sei. Não tem protocolo. Como é que se gera um hábito na vida, gente? Qualquer dele. Fazendo. É isso aí, só faz. E quanto mais você faz, talvez você vai conseguir encontrar isso. Encaixei isso aqui na minha vida dessa forma. E a Cristina vai encaixar isso na vida dela de uma forma completamente diferente da Larissa. Porque são pessoas diferentes, com uma vida diferente, com um trabalho diferente. Agora, o que é necessário? Começar a fazer. O que é necessário? Colocar uma meta. Eu vou ler a Bíblia em 1 ano. Foi aqui. Foi aqui. Galba entregou esse papelzinho aqui para algumas pessoas. Quem decidiu vir aqui à frente. Para facilitar. Precisa se traduzir em ação. Amém, amados? Precisa pegar a caneta e começar a marcar o quadradinho. Ah, mas eu peguei e não dei continuidade. Tudo bem, irmão, continua. Não vai ser em 1 ano, vai ser em 2 anos, continua.
É sempre e toda. Não é isso, Galber? Leia a Bíblia sempre e toda. Se não é em um ano, querido, vai ser em 2, vai ser em 3, mas vai ser todo dia. Uma porção dessa palavra que te ilumina. Amém? E eu até coloquei algo aqui, né? Tipo assim, vamos fazer isso de forma prática? Ó, eu comecei 10h15, tá? E não vem querer tirar meu tempo, não. Vamos fazer isso de forma prática? Porque eu anotei aqui as palavras desse autor que diz assim: nossas respostas em meio à vida cotidiana estão desconectadas da teologia que confessamos. Vou ler isso novamente, presta atenção. Nossas respostas em meio à vida cotidiana, o dia a dia, nossas respostas estão desconectadas da teologia que confessamos. Aparece uma situação, você tem que dar uma resposta. Essa resposta que você deu está conectada à teologia que você confessa? E aí ele falou: raiva, medo, pânico, desânimo, impaciência sussurram um falso evangelho. O campo de batalha está entre as nossas orelhas, capturando nosso pensamento ocioso. Medo e frustração estão ocupando seus momentos livres. Você vai ouvir a si mesmo ou você vai começar a falar, a pregar para você mesmo? Medo e frustração estão ocupando seus momentos livres. Você vai começar a ouvir a si mesmo, ouvir essas vozes, internalizar essas vozes, ou você vai começar a pregar, a falar para você mesmo. Você vai deixar que as preocupações moldem você, ou você vai pregar para a tua mente? E aí, queridos, de forma prática, porque o evangelho é prático, amém? Palavras e ações, amém? Eu vou falar aqui um nome. E nesse nome, você vai gritar um texto da Bíblia. Amém? Mediante a isso. Mediante esse nome, você vai falar um texto da Bíblia. Amém? Pode ser mais de um texto. Amém? Não. Só o texto. Não precisa de endereço, não. Tá? Endereço é muita coisa. Endereço é muita coisa. Se você só souber o texto mesmo, se você só falar está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que passar da boca de Deus, você não precisa saber que está em Mateus, você pode saber que está escrito. Amém? Medo. Calma, isso, é isso que eu quero, vai. Não temas, eu estou contigo, não te apavores, eu sou o teu Deus. Não temas, eu sou contigo, não te apavores, eu sou o teu Deus. Amém? Você entende que isso é pregar para você mesmo? Quem que falou outro texto? Fala alto. Amém. O perfeito amor. O perfeito amor lança fora todo medo. E quem é o amor? Quem é o perfeito amor? Ele é amor. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Amém. O teu cajado, a tua vara me consolam. Amém, amados? É isso que eu quero dizer. A palavra tem que estar perto de você. Isso é pregar para você mesmo. Aí vem uma outra palavra que te angustia. Vem uma outra palavra que te apavora. Vem uma outra palavra, raiva. Mas não pequei. E a igreja diz uníssono. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mais algum? Lembrou de algum? Está falando? Fala. Deus é bom, uma fortaleza no dia da angústia e Deus conhece aqueles que confiam nele. Amém. Fala alto de novo. Deus é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que confiam nele. Amém. Porque às vezes a raiva, ela vem de um momento de angústia, de pressão, né? E aí essa palavra, fala de novo, irmão. Deus é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Aleluia. E conhece aqueles que confiam nele. Aleluia. Amém? Diga, eu vou pregar para mim mesmo.
Amém, irmão? Diga, eu vou pregar para mim mesmo. Eu escrevi uma outra palavra aqui, desânimo. Que tem até a ver com o que ele falou, desânimo. Um texto. Desânimo. Hã? Tá falando aí, Leandra? Tá falando texto? Amém. Vinde a mim. Quem que falou? Vinde a mim. Desânimo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. No momento do desânimo, da angústia, Ele é aquele que te pastoreia. Amém. Me vinha na cabeça que vós não sois daqueles que retrocedem para a perdição, mas vós sois os da fé, aqueles que creem. Amém? Então, no momento de desânimo, eu não vou retroceder. Amém, amados? Um outro nome, tentação. Estamos escolhidos porque sois fortes. Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Mais algum? Tentação. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ok, mas eu estava falando da tentação que a gente sofre. Oi, você falou, filho? Cair em tentação, mas livrando-nos do mal. Amém. Oh, glória! Saiu um texto daí, Senhor. Amém. Tomou um susto, filho. Mais alguma coisa? Tentação? Isso produziu alegria? Amém, exatamente. Produziu medo o texto. Não temas, eu sou contigo. Não produz uma alegria, um regozijo quando sai de nós, diante de vozes de temor, vozes que nos assombram, quando você decide sair desse lugar de opressão e você grita, nem que saia entre os teus dentes, porque cada um aqui sabe as pressões que já passou e que já sofreu. Então, existem pressões que a gente não vai sair com dificuldade da boca, parece que o diabo está, de fato, travando a tua garganta. Existem opressões, aonde existe uma ordem espiritual, um ataque. E aí você vai precisar da palavra. Você vai precisar do sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo na tentação, e ele fugirá de vós. Fala no microfone, porque está... Não é por causa da filmagem, senão não sai. A senhora está falando sobre fala, mas às vezes o pensamento também, né? Não vem automaticamente, você nem consegue lembrar da palavra, né? Para você pronunciar, porque o poder da palavra, ela liberta, né? Nos liberta, né? Mas por que não lembra? Por que às vezes não lembra? Hã? Porque não tem. Porque não tem um hábito, porque não tem nada dentro. Fala, pode falar. Sim, um campo de batalha, mas quando a palavra está dentro, imagina Jesus, um campo de batalha, imagina Jesus 40 dias, depois de 40 dias, o que Jesus teve? O que Jesus teve? Fome. Ele teve uma visão? Ele teve uma direção? Ele teve uma impressão? Ele teve o quê, gente? Fome. Porque ele estava 40 dias sem comer. E no momento de maior fragilidade, até humana, Satanás vem. Então, irmãos, é isso. A palavra de Deus está precisa estar dentro de nós. Porque até nos momentos de maior pressão, você vai ter uma palavra. Você vai ter uma palavra. Ele podia ter aceitado
o prato, o banquete de Satanás. Mas ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a Bíblia diz que depois anjos vieram e o serviram. Então, você pode, diante da pressão, receber o prato do capeta ou você receber o prato de anjos. Mas vai depender daquilo que está dentro. Vai depender daquilo que você se relaciona diariamente. Vai depender do teu hábito, que precisa começar. E não tem um método, não tem um protocolo, não tem. Começa, irmão. E é todo dia. É todo dia, ela toda. É todo dia, ela toda. Amém? É um versículo. E você vai pensar assim, foi um versículo, eu venci. Foram 2 versículos, eu venci. Foi uma página, eu venci. Amém, gente? Foram 5 páginas, eu venci. Vai acontecer como? Através do hábito. Não tem um método. Ler a Bíblia em um ano, ouvir a Bíblia em um ano, ou mais tempo, mas todo dia. Você não pegou? Você não está com isso aqui? Irmão, áudio da Bíblia, a Bíblia falada, você vai colocar ali, ó, você está fazendo comida, tu vai ouvir. Você está no trem, tu demora 2 horas para ir, 2 horas para voltar, fica vendo 3 episódios. Pô, pega a Bíblia. Dizem que para você ler a Bíblia inteira são 70 horas. Você mata isso aí, 70 horas? 5 horas por dia, se você tivesse esse tempo. Se você tivesse 15 minutos por dia, faz a conta aí. Como é que faz a conta? Para ler a Bíblia toda em um ano, 4 capítulos por dia. 15 minutos, mais ou menos. Então, é isso. Ah, mas eu não tenho 15, eu tenho 5. Irmão, faz do jeito que dá. O feito é melhor que o perfeito. Amém? Diga, o feito é melhor que o perfeito. Amém? Fala, meu filho. Pode falar. Não sei. Davi quer participar. Fala, filho, fala. Se uma vez disse que feito é melhor que perfeito, falou que eu estava errado. Porque você estava fazendo as coisas desleixadamente. Depois a gente conversa. Tem que dar o melhor sempre. Amém, gente? É o meu melhor sempre. Se o meu melhor é 1 minuto, se o meu melhor é 5 minutos, se o meu melhor é 10 minutos, mas tem que ser o meu melhor. Amém? Tem que ser um tempo dedicado. Se vai ser 1 minuto, é uma dedicação. Amém? Então, como é que você acessa essa palavra que agora está nos céus? Por meio da palavra escrita. Amém? Essa palavra, ela vai te libertar. E aí, para a gente terminar, como é, então, que nós recebemos a palavra? Então, a gente poderia colocar isso em 3 categorias. Ler, estudar e meditar. Diga, ler, estudar e meditar. O que você está fazendo aqui agora? Estudando. Amém? O que você está fazendo? Você está estudando. A pregação de domingo à noite é um estudo? Não é. Pregação de domingo à noite é um estudo? Crente domingueiro. De domingo à noite. É o crente domingueiro de domingo à noite. Pregação de domingo à noite não é um estudo, na maioria das vezes não é. É uma palavra que te alimenta, amém, amados? É uma palavra que te renova, é uma palavra que te dá forças, sabe? Mas não é algo que vai... eu não sei, eu não quero colocar palavras aqui. É diferente. Você sente que é diferente? É diferente. Pregar é diferente de estudar. Porque o estudo... Pregar, não. O pregar exige um estudo, mas o que eu quero dizer é, ouvir uma pregação é diferente de ouvir um estudo.
Porque o estudo, ele vai me pontuando, o estudo vai me localizando, o estudo vai chamando mais a minha atenção, amém? Por isso que eu não acho que é ruim pessoas falarem durante a escola. Sabe, aquele período onde o professor ensina, aluno só fica ouvindo porque ele é uma tábula rasa, porque ele é uma folha em branco que não tem nada escrito. Era isso que a ideia que se tinha de aluno era essa. É uma folha em branco que não tem nada escrito. Você tem alguma coisa... hoje não mais. Você tem alguma coisa escrita dentro do teu coração? Você contribuiu com essa aula? Quando você começou a falar textos, você acredita que você alimentou a vida do teu irmão? E isso é muito bom na construção de um estudo. Amém? É muito bom ouvir o Davi. A pessoa colocar uma dúvida, né? Ele colocou aqui uma dúvida, isso é muito bom. Você pode, durante a aula, dizer, eu tenho uma dúvida. Não necessariamente, talvez eu diga para você, expõe a sua dúvida aqui. Eu vou falar para você no intervalo, trazer a sua dúvida, eu vou esclarecer a sua dúvida e depois eu trago para todo mundo. Isso é muito bom na construção do estudo, na construção do pensamento, na construção daquilo que Deus quer gerar na tua vida. Amém, amados? Mas, quando nós falamos sobre receber a palavra, existem aí 3 categorias. Ler a palavra, estudar a palavra e meditar na palavra. Então, quando você lê, você assimila. Aquela palavra fica dentro de você. Mas ela pode ficar dentro de você por um curto período de tempo. Porque você varreu o quintal. Eu vou dar esse exemplo aqui. Imagina que você tem um trabalho de jardinagem. E o jardim está ruim, o quintal está bem sujo. Ler é como varrer o quintal. Já traz uma clareza para aquele ambiente, gente? Sim ou não? Um quintal cheio de folhas? A minha casa é uma casa grande. Se eu varro o quintal, eu já trago uma clareza para aquele ambiente. Mas uma casa que tem quintal, mas que tem jardim, o jardim é necessário gastar um pouco mais de tempo, não é verdade? Vai ser necessário tirar as pedras, vai ser necessário podar as árvores, vai ser necessário cuidar, regar, vai ser necessário tirar algum bicho que está ali empesteando aquele ambiente. Vai gerar de você um esforço maior, sim ou não? E eu digo que esse esforço maior, o livro disse que esse esforço maior, ele é como esse ambiente de estudar a palavra, aonde você vai se dedicar um pouco mais. Se a gente for pensar no jardim, você vai sair até no final daquele dia com algumas dores nas costas, porque você teve que se dedicar um tempo maior para que aquele ambiente ficasse limpo completamente. E o meditar seria você pegar a tua cadeira de praia, cruzar as tuas pernas, olhar aquele jardim, aquele quintal limpo e você contemplar. E você ficar feliz, porque aquele ambiente estava sujo, porque aquele ambiente estava largado, e agora as coisas estão no seu devido lugar. E aí eu contemplo, e aí eu me alegro, e aí eu vejo o fruto do meu trabalho. É a mesma coisa, querido, com relação à Bíblia, a palavra de Deus. Então, o ler coloca as coisas na tua cabeça. O estudar te esclarece. É necessário que você dê uma desacelerada. Ler, você vai passar direto no texto. Agora, quando você estuda, você vai precisar desacelerar. Você vai parar para pensar. Você vai unir os quebra-cabeças. Amém? Vai ser necessário um esforço um pouco maior. Você vai ter que desacelerar. E o meditar é você parar e contemplar. Amém? Então, eu coloquei aqui algumas outras figuras. Ler é como assistir um filme. Estudar seria diminuir aquela velocidade. O filme passar em câmera lenta, frame por frame, e você vendo aquelas imagens. E o meditar seria congelar a cena, igual num quadro que está pronto. Ler seria escolher as tintas para o quadro. Estudar seria pintar todo aquele quadro, é o período de maior trabalho. E depois, meditar seria contemplar,
entender o que aquele artista quis passar na sua obra. Amém? É a mesma coisa quando a gente vai trazendo paralelos bíblicos. Então, ler é como examinar uma floresta. Estudar seria cortar uma árvore e fazer as toras para lenha. Meditar seria sentar em frente à lareira, pegar uma batata doce, jogar lá dentro e esperar e ser aquecido no frio. A gente quer o resultado final, né, gente? A gente quer sentar em frente ao jardim e contemplar. A gente quer sentar em frente à lareira, jogar a batata doce, que venham antes para fazer essa trabalheira, né? A gente quer contemplar, a gente quer assistir, talvez, o culto de domingo à noite seja um tempo de contemplar o esforço de outra pessoa. O estudo, a dedicação de uma outra pessoa. E você está ali, você medita, você pensa, isso que ele falou é verdade. Mas aquele trabalho não foi gerado por você. E muito facilmente você pode se esquecer. É diferente de quando o trabalho teu é ler, o trabalho teu é estudar e o trabalho teu é meditar. Isso vai ficar fixado no teu coração. E no dia mau, irmão, você vai pregar para você mesmo. Você pode dizer amém? Amém. Então, a palavra que eu quero trazer para essa manhã é: leia diariamente a sua Bíblia, sempre e toda. Amém? Esse é um dos canais onde a graça de Deus vai ser derramada sobre você. Amém? Vai para o intervalo. Daqui a 15 minutos? 15 minutos. 10 minutos, a gente volta.